agradecimento muito especial para vocês três, para o Rocco, Marcelo e para o Mauro, por terem aceitado o convite, né, de fazer mais um dos Atma Talks. Essa primeira temporada termina na semana que vem, então com 11 títulos, 11 capítulos, né, dessa primeira temporada, e a gente já está pensando numa continuação, enfim, outros horários, eventualmente outros formatos, etc. De qualquer forma, eu acho que, assim, vou tomar a liberdade de não falar sobre a Atma, porque todos que estão aqui já conhecem a Atma Genos. Enfim, Valéria, talvez não totalmente, mas aí eu deixo o Rocco a cargo de fazer as vias da casa, né? E já estamos agora, o Arthur já colocou para gravar e no live do Facebook, portanto, se quiserem passar a próxima tela, Rocco, só para eu passar para vocês poderem se apresentar, e aí depois eu volto na próxima tela. Então, André Rocco, quem é você? Muito bem. Sabe que esse tema, Edu, para mim, ele é quase que uma narração de vida falar em metanoia, né? E vamos entrar. Se eu for falar só da parte... Se eu for começar pela profissional, né? Alguém que começou em ciência da computação, foi trainee de marketing, né? Trabalhou em organizações e hoje como facilitador, coach, consultor e parceiro da Atma, tem uma metanoia bastante presente aí, né? Se eu for voltar um pouco para trás, fui até locutor de rádio. Apesar da voz, mas quando era criança, né? Então era tudo parecido assim. Então, a metanoia e esse chamado, né, para aquilo que se apresentava como consciente, para mim, sempre foi algo muito presente em atender esses chamados. E isso junto na minha vida também. Já morei em 7 cidades e 2 países diferentes. E conhecendo mais sobre isto, né, sobre por que dessas escolhas em momentos da minha vida elas foram inconscientes e depois foram se tornando conscientes. E é um pouco disso que a gente quer trazer, como é que a gente compreende hoje o nosso contexto e entra aí numa metanoia consciente. Acho que essa palavra me representa. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Quem vai? Bom, eu posso seguir aqui pela ordem do slide. Eu sou Marcelo Ribeiro. Prazer fazer parte dessa conversa, fazer parte do ecossistema da Atma. Eu sou sócio consultor da Coral, que é uma consultoria de transformação. A gente, às vezes, é competidor, às vezes a gente é parceiro, e eu acho isso maravilhoso no nosso mundo novo, que a gente pode coexistir. E, enfim, há um tempão a gente está junto, eu adoro esses espaços de conversa, e que bom que a Atma encontrou um jeito criativo da gente seguir conversando, mesmo sem a gente poder estar junto no mesmo espaço físico. Eu sou administrador de formação, mas eu me sinto de alma, assim, um escutador, um cara que cria pontes, que cria espaços para as pessoas poderem se expressar. Essa é uma questão importante na minha vida. E adorei o que o Rocco trouxe, a correlação da vida dele com o tema, né? Eu acho que a todo dia ou a cada momento da minha vida, a minha sensação é que eu vou aprendendo mais uma espiral de como ir transmutando e transformando os meus medos e as minhas paranoias em aprendizagem e evolução. Então, prazerzão poder falar disso aqui hoje. Obrigado. Muito bem. Eu sou o Mauro, pessoal. Eu sou consultor associado da Atma, consultor já há 10 anos. Antes disso, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, ou seja, passei bastante transformação também. Esse é um tema também que ressoa bastante em mim. Sou paulistano, sou casado, sou pai de 3 filhos. Então, minha vida também é uma metanoia constante. Eu aprendo muito com
com a intensidade de relação que a gente vive agora, inclusive. E também ressoa muito em mim esse tema, porque temos percebido aqui essa constante, oscilação entre esses dois extremos, que é a paranoia e a metanoia, que acho que é um pouco do que a gente vai trazer aqui, conversar aqui também. Como é que a gente tem visto isso no nosso dia a dia, nesse momento, inclusive, que a gente vive. Foi um super prazer e está sendo um super prazer fazer isso junto com o André e com o Marcelo. Então, Karina, também acho que a gente vai continuar esse grupo, é bem provável. Legal. Muito bem, gente. Rô, pode passar a próxima, porque essa é uma tela de transição que ela é muito importante para a gente, porque não deixa de ser uma base de acordos de convivência nessa 1h e pouco que vocês vão estar conversando. Então, a ideia para todos, se possível, e aqueles que quiserem, pode deixar suas câmeras abertas. É sempre muito prazeroso para a gente ver rostinhos por aí. E, de preferência, o microfone fechado, só para evitar eco e microfonia ou entrar algum áudio que não tenha a ver especificamente com a conversa que a gente está fazendo ali. O chat é uma ferramenta que tem se demonstrado super dinâmico, super legal para comentários, dúvidas, etc. Eu vou também manter aqui o máximo de interação, apoiando os nossos caros palestrantes, debatedores hoje. E também jogando aqui para o chat, gente, algo que apareça da live do Facebook. E aí esse é o nosso último acordo, para quem chegou depois. Nós estamos gravando essa conversa, esse Talks, para deixar disponível no canal do YouTube a partir de amanhã, no canal da Atma, e também estamos fazendo uma live no Facebook. Então, se alguém tiver alguma questão quanto a gravar, tome contato e cuidado aí com as suas próprias falas, uma vez que a gente não pretende disponibilizar isso à toa, é simplesmente uma ideia de levar essa rica conversa adiante. Então, eu vou estar por aqui de bastidores, caso necessitem algo, só chamar. E boa conversa para vocês, caros amigos. Estamos por aqui. Boa conversa. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Muito bem. Vamos lá, Marcelão. O que este momento lhe conecta a possíveis paranoias, né? Eu Está já sendo falo, viver. já me coloco aqui na roda e me veio uma intuição de ler um texto, antes de mais nada. Que é o seguinte, o livro se chama Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. E o trecho é o seguinte, era uma vez uma jovem guerreira. Seu mestre lhe disse que deveria combater o medo. Ela não queria fazê-lo isso, pois lhe parecia agressivo demais, assustador e hostil. O mestre, entretanto, insistiu e deu-lhe instruções para essa batalha. O dia da luta chegou. A aluna ficou de um lado e o medo do outro. Ela se sentia muito pequena e o medo parecia grande e furioso. Cada um deles possuía suas armas. A jovem guerreira tomou coragem, caminhou na direção do medo, fez 3 prestações e perguntou: tenho permissão para lutar contra você? O medo respondeu: obrigado por me mostrar tanto respeito, a ponto de me pedir permissão. A jovem guerreira disse: como posso derrotar você? O medo então retrucou: minhas armas consistem em falar rápido e chegar bem perto do seu rosto. Com isso você fica completamente amedrontada e faz tudo o que eu mando. Se você não me obedecer, não tenho nenhum poder. Dessa forma, a jovem guerreira aprendeu a vencer o medo. Muito bem. Eu queria trazer, então, aqui essas definições e aí a gente vai conversando e contando um pouco de como que sucesso de texto. Depois a gente passa aqui, Tati, o nome certinho, tá bom?
para a gente, na pesquisa, que especificamente os meninos trouxeram, a paranoia tem a ver com uma desconfiança extrema, um distanciamento emotivo, no sentido de eu ficar ensimesmado e pouco atento e disponível para olhar para o outro, uma hipersensibilidade a críticas e pessimismo. Eu fico muito em mim, na minha dor, e fico muito suscetível aos julgamentos do outro. E tem 3 dimensões que a gente destaca aqui. Uma que é patológica, que tem a ver com psicose, questões genéticas, bioquímicas, distúrbios graves da personalidade. Pode ter com a história de vida, o contexto, situação cultural e social, né? E conversando há alguns anos e aprofundando sobre questões de diversidade, grupos que sofrem mais preconceitos, né? Em termos de quantidade, de piadas, de tratativas, é muito comum que esses grupos tenham uma propensão a se sentir mais paranoicos em algum momento. E eu falo de causa própria, eu sou homossexual, sofri muito preconceito até, enfim, cerca dos 15, 16 anos, então eu precisei olhar para isso e aprofundar muito para poder ir me curando e ficar mais atento, né? E hábitos mesmo, né? Como o nosso sistema automático percebe, como que eu processo e reajo em momentos de conflito, em momentos que uma outra pessoa está só dizendo uma coisa que é diferente da minha preferência, e aí, para eu, no nosso bom português, não entrar numas, né? E como que isso também pode desencadear estresse. Senhores André Rocco e Mauro Guerreiro, como isso reverbera para vocês? Olha, Marcelo, muito bacana você trazendo, né, na nossa conversa apareceu e nesse texto, né? Como esse texto é impressionante, né? A conexão dele. O medo na paranoia ficou para mim muito forte, porque tem um lugar comum até dos filmes, né? Inclusive filmes com o nome de paranoia, entre outros, que é aquela sensação de perseguição, as famosas teorias da conspiração, né? Tão presente hoje, que faz com que a gente, né, pense que tudo tem algo por trás, tudo tem algo conspirando. E quando a gente fala do medo, o medo ele tem um gatilho que vem da possibilidade de eu perder algo. E quando você traz o medo com a ansiedade, a sensação que me passou nas nossas conversas foi de um medo catalisado, de um medo mais empoderado ainda, porque a ansiedade é aquele excesso de futuro, né? Então ele é um medo em excesso, né? Essa paranoia é algo que me conecta a desconfiar de tudo. E aí quando eu começo a desconfiar de tudo, né, e ter muito medo por algo que está muito no futuro e começa a trazer esse futuro com muita força, eu também começo a criar barreiras, começo a criar barreiras de defesa para algo que nem existe. Então, começo a desconfiar, começo a criar essas barreiras, eventualmente começo a me afastar, enfim, eu vou criando aquilo que eu acredito que pode me proteger desse medo. Oi? Alô, tá me ouvindo? Sim. Muito bem, que deu uma interferência aqui. Então, o que ficou muito forte da paranoia foi isso, e uma capacidade da gente, quando a gente olha nesses estudos da paranoia, de que, por mais que pareça, né, algo fora da realidade, a construção do pensamento do paranoico ela é muito lúcida. Então, ele consegue construindo essas relações e essas coerências para ele de que sim, ele tem que ser paranoico, de que sim, ele tem motivos para isso. E isso pode nos colocar numa crença muito, muito perigosa, né? Como é que você vê isso, Mauro? Pois é, Rocco, e isso é algo que acho que a gente, nas nossas conversas, para mim, me tocou bastante, né? E acho que até esse é o motivo da gente querer trazer dessa forma, até no começo, já bem delimitado, o que pode ser visto como paranoia, né? A gente perceber que é muito mais no sentido de eu ser ou do que eu estar, né? Tem muito mais a ver com o estar em alguns momentos que eu me pego nesse estado de paranoia.
e não algo eventualmente tão constante, né? Quando a gente pega, por exemplo, algo que é patológico. Então, aqui veio muito essa vivência que num dia, em algumas horas, eu posso me ver num estado mais de paranoia, me dar conta disso e promover uma mudança desse estado. Então, é algo que, num contexto que a gente vive ainda de estresse, vamos dizer assim, de, por exemplo, num confinamento e tudo fica mais intenso, pode ser uma oportunidade de perceber como isso aparece na gente, né? Como é que ele se expressa, como essa paranoia que muitas vezes pode se dizer que vem só de um mental excessivo, né? Mas não é só isso, né? Acho que ele é expresso também em outras esferas, né, que a gente vai mergulhar aqui, e até saber como é que quem está aqui com a gente hoje nessa live, como é que percebe os seus momentos de paranoia, né? Onde isso pega em você, onde isso se expressa, onde é que ela te tira a potência, né? Porque essa percepção é o que vai fazer a gente conseguir visitar esse lugar para poder transformá-lo, né? A coisa que o Marcelo trouxe algumas vezes dessa sombra, o quanto é importante a gente se dar conta dela, aceitá-la para poder fazer e promover uma transformação. Então, eu trago muito essa imagem, é muito menos eu ser paranoico, mas muito mais eu estar, em alguns momentos, nesse estado. E aí, que estados são esses, né, Rocco? A gente vê aqui a seguir, né, onde é que isso pode aparecer, como isso pode se expressar, né, de certa forma na gente. Aqui a gente já usa uma estrutura bem conhecida, né, de quem interage mais com a Atma, e saber, é um modelo mental, é uma estrutura que a gente cria para olhar para uma adversidade ou para olhar para um momento de estresse. É algo que tem mais a ver com o teu emocional ou o teu corpo, porque ela é expressa, de certa forma, né, nesses grandes centros, né, ou na nossa alma como um todo, no nosso ser como um todo. Então, fica aqui até um convite, né? Agora, com um momento de refletir. Quando você se pega em situações de alta carga de estresse, onde mais é expresso, né, essa paranoia? Onde mais ela pode tirar a sua potência, né, de fato? É no mental? É no seu emocional? Né? É no seu corpo que ela aparece? Né? No seu ser como um todo. Então, a gente ficou muito nessa reflexão, porque aqui não tem uma receita de bolo, não tem um caminho só, né? Mas em cada um pode ser que ela ressoe de forma diferente, ou apareça, se expresse de forma diferente. É importante lembrar que o medo ele tem a ver com o cérebro reptiliano, né? Então, quando a gente se vê com medo, quais são as 3 possibilidades que são padrões percebidos, né? Eu paraliso, eu fujo ou eu contra-ataco, né? Então, isso é uma questão, e eu acho que a beleza desse texto do início é porque ele fala do medo sobre primeiro, o medo como eu respeito que você me peça licença, e isso para mim tem a ver com o momento que a gente identifica, né? E aí só de identificar a gente identifica. E quando eu vejo essa página aqui, né, eu fiquei refletindo, né, que exemplos eu posso trazer, né? Então, quando está mais no mindset, geralmente, na minha experiência pessoal, é um excesso de pensamentos, até às vezes me leva a ter insônia e tudo mais, né? Quando eu tô mais com medo mais nas emoções, né? Então, talvez eu fique mais afastado, eu desconfie mais da pessoa, então tem um afastamento, tem uma raiva, nessa coisa da reação, da pouca, enfim, distanciamento, reflexão. No corpo, né? Às vezes tensão no corpo pode denunciar que eu, né, tô mais retraído. O corpo do medo é um corpo mais retraído. A dificuldade de respirar, de ter fluxo, né? De uma maneira geral, uma coisa está sempre ligada à outra, né? A gente é uma coisa integrada, mas eventualmente os sintomas eles podem explodir mais aqui e acolá,
E legal você está trazendo, Marcelo, que você começou a sua fala falando do cérebro, né, do reptiliano e da resposta ao medo. E acho que essa é a grande oferta nossa, né, com esse Talks, e apareceu no propósito que os três trouxeram. Para que eu saia do reptiliano e vá para o córtex, né, para o neocórtex, eu preciso ir para um momento de reflexão. Para que eu possa escolher como que eu vou agir em relação a isso que está acontecendo, eu preciso de uma reflexão. Então, o convite aqui é falar em paranoia e metanoia, eu começar a ter essa reflexão. Então, quando eu trago esse olhar para o mindset, o heartset, o bodyset e o atmaset, que é o todo, a alma, será que eu consigo começar a investigar de onde está vindo isso? Então, aqui já fica um convite para vocês, por favor, para acessarem. Quem tiver com o celular pode apontar direto para esse QR Code que está na tela, ou se não entrar nesse site que é o menti.com e digitar este código 572889, que lá nós vamos trazer justamente esta pergunta. Nós vamos trazer duas perguntas. A primeira é como a paranoia te afeta, né? E foi essa pergunta, onde ela se expressa? Onde você tira a sua potência? E o pedido é, escolham duas opções. Muito bem. Estão vendo a tela? Mentir? Legal. Então, aqui a gente já está vendo, na percepção de vocês agora, o impacto é mais direto no mental. E olha o emocional. O alma aqui é quando a gente sente isso de uma maneira integrada mesmo, que a gente sente que isso não pega para a gente na essência, né? Olha que interessante o físico. Será que isso tem a ver com o sentir, com a nossa pouca percepção do quanto isso afeta o físico, ou já é uma clareza, né? O que você acha, Marmal? Eu estava lendo aqui o que a Pri trouxe, né? Ela entra pelo mental e a bola muito emocional. A minha verdadeira opinião é que a gente aprendeu o pensamento fragmentado. Então, a premissa dessa pergunta, para mim, ela já tem esse viés, né? Eu acho que no final impacta tudo, né? Sem E dúvida. talvez o nosso nível de percepção que faz essa distinção. Essa é a minha Perfeito. sensação. E que provoca esse início da investigação, né? Concordo. Assim como é difícil a gente separar, né, uma coisa da outra, mas eu também, pelo nosso contexto, história de vida, o mental acaba sendo acessado nesse momento, até pelos contextos de vida, das relações com o trabalho, relação com as pessoas. Nesse momento aí, onde vamos dizer, a preocupação, né, com relação a tudo que a gente está vivendo pode levar a gente pensar que é o mental que é mais acionado, que é o grande motor para essa paranoia acontecer. Só que, para mim, ressoa muito no físico e no emocional. Acho que uma coisa alimenta a outra, né? Então, ter essa consciência de fato, por exemplo, no meu caso, o emocional é muito abalado. Então, eu sei que é algo que vai ressoar e vai afetar também o meu mental e o meu físico. Agora, tem esferas, né, da vida onde isso é mais forte, né? Principalmente quando está relacionado a alguma questão que pega mais para você, né, ou para a gente. Ou relacionado ao trabalho, ou alguma relação específica, ou algum momento de estresse onde isso se torna, às vezes, até um hábito. E sem que a gente perceba, a gente vai para esse lugar e vê em paranoia, né? E me veio um insight agora de um medo que eu reconheci depois de uns dias assim que eu estava vivendo, né? E aí o que me aliviou foi o choro. Então, na hora que eu chorei, aí eu falei, uau, derreteu. Aquela tensão toda derreteu, né? Então o corpo também tem essa inteligência de se regular à medida que você também tem essa abertura de algum jeito para, enfim, perceber, né? Exato. É como amostragem mesmo. É muito interessante, acho que todas as conversas que a gente já participava, algumas estão dentro do mesmo tema, né? Com lideranças, enfim.
mas como o emocional nesse período está aparecendo mais, está sendo mais citado. Eu acho que todo esse período, essa quarentena, o medo, né, de tudo que está acontecendo e o que pega para cada um, o emocional, pelo menos, ele está sendo mais verbalizado agora. E Tem comentários bem legais aqui, viu, Rocco? Opa! A Marisa traz, a sensação é que a intensidade é que muda, né? Perfeito. Imagino que é entre esses âmbitos aqui que a gente pesquisou. A própria interpretação é particular e contextual, não só muda por pessoa, como por momento em que vivemos. Super bom ponto também. Para mim faz muito sentido isso. E que tem tudo a ver com a nossa próxima até provocação, que é, a partir dessa interpretação, né, a partir disso que a gente está... Opa, deixa eu só mudar aqui o share. A partir disto, como então a gente age? Né? O que a gente pode fazer com isso? Como que vocês estão lidando com isso? Então, se isso está pegando no emocional, vou convidar novamente para ir ao mentir. Na sequência do que vocês responderam, vai aparecer uma outra pergunta agora, e que nos traz, como que a gente está lidando com isso? Aí o convite é para escrever, assim como vocês colocariam no chat, o que isso muda, né? Como muda esse estado? Tem alguma ação que vocês estão tomando em relação a isso? Tem algo que você está fazendo para cuidar de você ou desse impacto, seja no corpo, na alma, na mente? Eu também tô Chorinho e grito básico, né? sempre. Aí tem Meditação respostas yoga. por aqui também. Respiro fundo, dá Selma e choro. E chora, legal. Eu gostei do choro, kkk, ótimo. Boa, Selma. Tenho tentado fazer mais coisas que me dão prazer. Estar com Gente, eu pessoas que me amei o fazem grito básico. O grito básico é maravilhoso. chorinho, grito básico, é ótimo. Olha, uma Também nova concordo, forma de Tatiana, ver com a você, rotina. o choro de fato é uma Respirar, uma coisa que eu não coloquei é música. Música também música. me ajuda. Dança, né? Tem essa coisa também de deixar fluir o corpo. Ressignificar as coisas, estabelecer novas rotinas. Que lindas ideias, né, gente? De como a gente Ótimo. pode lidar com isso. E o quanto vocês já estão citando e falando aqui sobre metanoia? Pois é, né? O que é que a gente, como a gente trouxe, eu acho que reforçando o que a Marisa trouxe, a questão mesmo da intensidade, né? A gente está num contexto onde está intenso, né? Praticamente todas as expressões que a gente tem, ou seja de trabalho, de relação, com a vida mesmo, eu percebo muito mais intenso isso como uma oportunidade de identificar e de promover essas mudanças diárias, diria. Né? É uma batalha, uma busca diária. E tudo que está aparecendo aqui ressoa também muito em mim, a questão do chorar, do meditar, do se conectar com você. Né? A gente vai falar aqui de vários ou diversos caminhos que a gente pode encontrar para isso acontecer, né? Para essa metanoia ou essa transformação ela ser mais constante, né? Menos presente do que uma eventual paranoia. Perfeito. A música, por exemplo, para mim, dizer essa pessoa que tem me levado muito a estudar. Eu de casa até 3 músicas, então eu não estou atrapalhando. Ser levado pela música é fantástico, é algo que me transporta para esse lugar de mudança, de fato, e de metanoia. Muito bem. Muito bem. Acho que muito do que apareceu, né, que o pessoal trouxe no chat e lá no Mentir, já são essas conexões para a metanoia, né? E se a gente for para trazer o significado, o que é isso, né? Que palavra é essa?
E, na sua essência, né, para os gregos, significava mudança, uma alteração fundamental, né, uma transcendência. Então, meta, você muito disse, tem a ver com além, que é o mesmo da metafísica, né? Então, é um além da mente. Então, como que eu vou além da mente? Então, é uma mudança real e profunda da mentalidade. Então, essa é uma mudança significativa de como pensar, de como seguir, de acreditar em determinada coisa ou vivenciar algo que é totalmente novo. Por isso, quando a gente começou se apresentando e falando quanto a gente via a nossa vida na metanoia, era quais mudanças e ressignificar profundos a gente já passou e a gente tem como propósito de trabalho, né? De vida, tentar criar esses espaços e fazer isso com os outros também, né? Como é que a gente faz isso em parceria com a Atma? Como é que a gente olha para isso e cria esses espaços para esse ressignificar? Mas, Mauro, quer trazer algo daí? Sim, sim, e acho que bem isso que você trouxe, Rocco, como isso está presente, né? Como faz parte do processo de vida, né? Faz parte de um processo que a gente chama saudável de transformação, né? Se a gente for pôr nessas polaridades, né, nos extremos, o quanto a paranoia no extremo nos leva para um lugar onde não existe a transformação, onde é um ambiente, diria até menos saudável, até patológico em alguns casos, claro, e o quanto o oposto disso, o quanto a metanoia já nos leva para um outro lugar, que é um lugar de vida, de transformação, que a vida não deixa de ser isso, uma constante, né, constante transformação. E o quanto a gente pode explorar esse conceito para vários ambientes, né? Seja no trabalho, o quanto a gente está tendo que se transformar hoje em dia para lidar com o trabalho e a intensidade que esse trabalho tem trazido. Da mesma forma, a intensidade de relações que a gente tem vivido, o quanto isso também Sim. tem sido necessário nessa transformação. Então, E o quanto isso é presente na nossa vida, né? perfeito. Aqui além da gente, né, os três adorar este livro, essa passagem é ótima, né? A lagarta perguntou para Alice, quem é você? E ela fala, né? Nem eu mesmo sei mais, nesse momento. Eu sei quem eu era quando me levantei de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então. Quais transformações profundas vocês já vivenciaram neste contexto atual? O que vocês podem chamar? E o convite agora é para que vocês coloquem no chat mesmo. Rocco, Oi, diga lá, Edu. posso falar algo antes até dessa Deve. resposta? Para mim sempre foi, metanoia é uma palavra importante também, é um processo importante, né? E quando fui também pesquisar um pouco, para mim aparece como a origem da palavra, apesar de ser uma palavra grega, lá no início do cristianismo, Ah, sim. como uma forma de identificar os novos cristãos, as pessoas que estavam Perfeito. se transformando, se convertendo ao cristianismo. Então, tem uma dimensão da metanoia que eu acho que é muito interessante, que é uma morte e renascimento Isso. em si próprio, nesta própria vida, né? Quer dizer, diferente de outras dimensões, por exemplo, no caso da lagarta, a metamorfose é realmente deixar de ser totalmente quem era para ser algo completamente novo. E o metanoia, eu acho que ele é um outro nível, é um lugar de como que eu me transformo sendo quem eu sou, mas eu deixo morrer em mim algo que não serve mais para Isso. trazer algo novo, né? E Então isso é acho muito legal que que você está trazendo, Edu, que aí tem a ver mais, a metanoia é da Alice, mais do que da lagarta. Exatamente. tá É certo, legal você trazer isso, que perfeito. a metanoia é mesmo da Alice. Então, é de quais transformações todo esse processo da antiga Alice que foi morrendo durante esta jornada no País das Maravilhas e quem ela foi se tornando. Legal. Isso mesmo. Legal, e a gente vem trazendo algumas coisas aqui de ressignificação de valores e prioridades, de uma conversão espiritual, que como o Edu trouxe, né? De descobrir que posso vencer crenças limitadoras. Coisas que achava que não era capaz, e como fazer uma rotina trabalhando aqui em casa. Então, ainda tem muito esse olhar mesmo do ressignificar.
Edu tá trazendo. Quem que eu deixo de ser? E bacana o Edu nos trazer isso. Ó, a morte do Edu velho para o nascimento do novo Edu. Casamento, paternidade. Então, aquilo que nos transforma no sentido mais profundo. E na nossa conversa, na nossa pesquisa, ela apareceu nesses níveis. No nível da religião, de maneira muito forte, da psicologia e da organização. Como que as organizações e o aprendizado também se apoderaram desse termo. Então, na psicologia, Mauro e Maura, que vocês quiserem entrar, ela traz, né, o Jung já falava sobre a metanoia, alguém colocou lá nas respostas, dou uma surtada, e é interessante que esse termo até aparece aqui. Ele fala muito de um processo de autocura. Então, uma transformação da psique de uma maneira muito completa. Então, ele tem como a transformação que ocorre no interior da crisálida, mas, como o Edu falou, uma morte e um renascimento. E muitas vezes isso acontece até em processos de surto, em processos de algo tão profundo e que pode acontecer, por exemplo, num período como esse que a gente está vivendo, que para que eu saia daquilo eu preciso me tornar outro. Eu estava pensando aqui, né? Eu fiquei resfriado agora na quarentena, né? E aí eu percebi um pouco do que foi acontecendo comigo, né? Em algum momento eu tive medo, falei, será que eu tô com Covid? Ah, eu acho que não. Eu fui vendo o comportamento dos meus pais, eles faziam, né, follow-ups diários para entender como eu estava, né? E aí, na minha história, o resfriado, geralmente ele chega ou depois de picos de insônia, que eu exauri meu corpo e aí o meu corpo quer descansar. Então, dessa vez não foi muito diferente. Foi realmente só um resfriado, então legal, né? Saiu o medo de eu estar com algo mais grave. Mas o que eu fui aprendendo? Qual foi a transformação, né? Descansar sem resistir, aprender a me cuidar, aprender de uma forma diferente num contexto que já tinha muita tensão, como passar por isso. Então, acho que qualquer transformação, né, o que a gente chama de doença também, é uma delas, né, ela vai nos convidando a essa coisa de como que eu curo e transcendo. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava discutindo. E essa Sim, Marcelo, sabe, nessa questão, até a força que traz essa imagem dessa conversão, né, que vem muito do fato da visão da metanoia no espiritual, na religião, esse desafio que é abrir mão, né, abrir mão de fato de algo que você vive, mesmo que vivendo uma paranoia, o quanto é difícil às vezes abrir mão disso, de se dar conta e se converter nesse sentido, uma mudança de estado, de modelo mental, né, que permite um foco, uma energia maior, né, em algo construtivo. Né? Então, esse abrir mão, essa briga, né, que a gente pode dizer muitas vezes com a gente mesmo, né, tem essa força muito dessa palavra de se converter a isso, né? Exato. E essa conversão mesmo atrelada a uma cura, né, um redirecionamento para uma doutrina. Então, como a Edu trouxe na religião, na espiritualidade, ela aparece, o cristianismo traz ela com muita força, né, nesse arrependimento, nessa conversão do indivíduo para determinada doutrina. Ela aparece desde os textos mais antigos do cristianismo e da Bíblia, e falar dessa busca por Deus, como aparece também, se a gente aumentar, né, o campo da espiritualidade, das religiões e da espiritualidade em geral, algo que eu gosto muito de estudar é a tradição tupi. E a tradição tupi fala da sagrada missão da morte. Então, que a morte no conhecimento, ela é uma palavra que traz uma grande oportunidade, que é a vida se ressignificando dentro dela, que não é uma aniquilação, ela é a chamada deusa da passagem. Então, é como que aquilo se muda, como que eu volto, né, para a natureza, para Tupã, como eu volto a me unir com o todo.
Então, os indígenas trazem muito essa morte e renascimento da alma. Para eles não é findada. Eles têm o campo da modelação, o campo da emanação, e que para eles essa parte que a gente está físico é só uma das etapas. Então, a gente só morre realmente nesse lugar, né? E algo que apareceu muito interessante, só para fechar, é que mesmo a religião tem uma conexão, e depois que a gente vai ver do aprendizado e da organização, ela fala que para a metanoia continuar acontecendo, ela tem esse arrependimento e a morte, mas ela tem o contínuo estudo do exame de consciência. Eu me manter consciente. E os ritos do sacramento, eu preciso manter nesses ritos. Isso tem conexão com os hábitos que a gente vê hoje, né? Com os hábitos, com os nudges, com os setes. Então, como eu me mantenho nesse rito de sacramento para seguir nessa nova doutrina? Vai lá, Mar. Não, só quero falar mais uma coisa que o Mauro passou aqui no paralelo, tipo, vamos acelerar os slides. Boa, é verdade. Mas é só uma coisa que eu acho importante, a gente está vivendo uma crise, né? A desculpa é que essa crise é por causa de uma tal doença que você não pode sair de casa. Mas existe uma questão maior, uma meta-conversa por trás de tudo isso, né? E eu acho que eu adorei poder falar desse tema nesse momento, porque tem uma questão prática que a gente só consegue aprender e evoluir saindo do modo de sobrevivência, né? De compra todo o papel higiênico, compra o álcool gel, enfim, tudo isso que como sociedade a gente se perde, que é aprofundando, ganhando consciência e refletindo. Eu acho que a gente tem perdido a capacidade de aprofundar e refletir. E uma das coisas mais bonitas que eu estou vendo é a gente poder fazer isso, né? Então, acho que tem algo importante que está acontecendo para a gente olhar. Né? Eu acho que tem uma pergunta aqui do Arthur, que acho que é bem interessante a gente trazer até para ir para o próximo slide, que tem a ver com, ele fala de um livro que fala da reinvenção da organização, né, que é Only the Paranoid Survival. Aí ele pergunta, sem paranoia há metanoia? E aí, quando a gente fala da organização e da liderança, o Peter Senge começou a trazer entre suas disciplinas esse olhar para a organização que aprende, né? Porque ele traz, acho que tem a ver com a pergunta aqui do Arthur, ele traz a metanoia para o nível de aprendizagem mais profundo, né? Que é para a gente romper com aquela aprendizagem que é só o acúmulo da informação. Então, qual que é essa aprendizagem que realmente tem a ver com mindset, que é sustentada pelo bodyset e pelo heartset? Que aprendizagem é essa? E aí me vem nessa pergunta do Arthur, só a paranoia consegue provocar isso? Ou a gente consegue criar espaços de reflexão e de atenção para uma escolha da metanoia, né? Até a gente ia trazer isso para frente. Será que a metanoia é uma escolha? Porque o que ele traz aqui nas organizações, está nesse slide, é que a metanoia é o momento do espaço generativo. É por meio da metanoia, dessa aprendizagem contínua, que a gente pode criar um futuro. As empresas que estão nesse lugar da metanoia, e a empresa que aprende, ela é a empresa que cria, não só sobrevive. Ela cria um futuro junto, ela olha para isso, ele tem esse lugar do gerar. O que vocês acham? Só com a paranoia? Essa provocação, sim, essa provocação que o Arthur traz, acho que sim, acho que tem uma forte correlação, Arthur, porque é uma mudança, uma transformação que a gente procura gerar, ela vem de algo que eventualmente chega numa paranoia, né? Acho que a intensidade aqui, de novo, que a Marisa trouxe, tem muita relação, mas necessariamente eu estou transformando algo, eu estou saindo de um lugar, né? Se eu chamo isso de paranoia ou não, mas eu acho que é a necessidade de mudança, de enxergar, inclusive, essa mudança e de permitir que ela venha, né? E eu acho que não só permitir, mas buscar isso, né? É isso que a gente traz aqui, né? Quando o Rocco pergunta, é uma escolha a metanoia? Né? A gente consegue gerar um ambiente onde ela ocorra de forma consciente? Porque seja nas organizações, seja em qualquer outra esfera da vida, a gente percebe que ela só acontece se você consegue criar um ambiente saudável para isso. A gente vai trazer, está no próximo slide, Rocco? Trazer aqui uma visão que é da salutogênese. A salutogênese é de um autor que eu joguei no
vou jogar depois vai ter as referências para todo mundo, mas a salutogênese vem de uma observação do Antonovsky, que percebeu que algumas pessoas, em ambientes de estresse, principalmente, conseguem manter um sentido de coerência, né? E que esse sentido de coerência promove mudança, promove transformação, promove ação. E sem querer fazer, longe disso, de fazer qualquer comparação, né? Mas o estudo dele veio a partir dos centros de concentração, dos campos de concentração, onde ele percebeu que existiam pessoas que viveram aquele terror num campo de concentração e que, mesmo assim, conseguiam manter a saúde, conseguiam, mais do que isso, conseguiam manter um sentido, um significado para a vida e transformar aquilo que era horrível em algo que foi um aprendizado para a vida deles. E ele identificou, a partir daí, 3 grandes elementos que levam a isso, que geram esse sentido de coerência. Então, em momentos de estresse, principalmente, quando eu consigo ter compreensão desse momento, e aí, com base em fatos, dados, elementos concretos, tem muita associação disso com o próprio mental, né? A gente pode trazer aqui, assim como compreender também o meu estado emocional, compreender meu estado físico, a partir daí dar significado para isso. Esse significado está sempre relacionado a algo maior, ao meu divino, ao que você chama do que te conecta com algo superior. E, com tudo isso, conseguir gerenciar esse recurso, ter essa flexibilidade para ir para a ação. Então, esses elementos que o Antonovsky trouxe, principalmente em momentos de estresse, você cria um ambiente de saúde, de vida, onde a metanoia tende, ou a transformação tende a acontecer. Então, é uma busca, né? Sim, e vem de um lugar, pode-se dizer, né, que é da estresse, da paranoia. Né? Eu vou trazer uma pergunta aqui que me ocorreu, à vontade, sem a pretensão mesmo de responder. Vocês dois fiquem à vontade, se alguém quiser escrever, que acho que foi despertada por aquela pergunta se a paranoia é metanoia e algumas coisas que você trouxe da escolha aqui, Mauro. Eu falei de uma tradição que eu adoro, né, que é a tradição tupi, gosto de estudar isso. Agora eu vou falar de outras mitologias que eu gosto, super antigas, chamada Star Wars também. E se a gente for pensar essa questão da paranoia para metanoia, vamos falar da transformação e da criação do Darth Vader, que é uma metanoia, a morte do Anakin, o renascimento. Ou seja, será que esse renascimento é sempre em relação à cura, ao benéfico? Ou pela metanoia, aquele medo que eu estou sentindo, que foi o medo que criou o Vader, né? Esse medo pode me levar para uma metanoia destrutiva. E aí, Rocco, talvez assim, não tenha uma resposta única para isso, né? Mas eu acho que tem um elemento que, quando a gente se coloca e busca esse sentido de coerência, ele acaba surgindo, que acho que é o que ajuda nessa transformação, que é a confiança. Né? Ou pode dizer, a autoconfiança, a confiança nas pessoas que estão ao teu redor, a confiança num contexto de mudança, confiança, né? E aqui eu já remeto muito de uma fonte que eu bebo bastante, que é a antroposofia, um autor que fala da confiança de um jeito que eu acho muito concreto, que é o Lex Boss. Ele traz que a gente confia essencialmente em 3 elementos, né? Em ideias, em pessoas e em coisas. Então, nesse momento, o quanto a minha autoconfiança também ajuda nesse sentido, de saber que eu dou conta, de saber que eu posso, e tem confiar nas minhas ideias, ter clareza delas, confiar nas pessoas que estão ao meu redor, depositar aí, né, nas pessoas essa confiança e no corpo, nos processos, nas coisas que a gente utiliza no dia a dia para gerar transformação. Então, acho que a confiança é a chave que sustenta tudo isso, a autoconfiança, inclusive. Né? Ele traz uma correlação muito bacana, a gente tem na bibliografia depois, se vocês vão baixar a apresentação, como essa tríade que gera confiança, que tem a ver com doação, gratidão e confiança.
Então, também tem a ver o quanto eu sou grato às pessoas que estão ao meu redor, ao contexto que eu vivo, o quanto eu me dou para isso também, e a partir disso a confiança é algo que aparece, né? Muito bem. Seguimos? Uhum. Legal. Então, isso fica também uma pergunta para a gente aqui, se alguém sentir a vontade de colocar no chat, mas até mais para nossa reflexão, é baseada em tudo isso que a gente já trouxe. A metanoia ela é uma escolha? Então, como é esse despertar, esse momento que eu posso viver com a ajuda de um líder na organização ou da religião, ou de um apoio psicólogo, psiquiátrica, ou, né, quem está à minha volta, isso pode me apoiar, mas eu consigo ter essa escolha, né? A metanoia ela pode estar presente a partir da reflexão numa escolha, e aí depois como eu sustento, né? É muito legal isso que a Tamara está trazendo, muitas vezes se dar conta que você está nesse redemoinho, né, e dar um basta nisso, né? Assim, chega, né? Aqui o trocadilho que a Marisa fez que é muito legal, paranoia, né? Vamos Isso, boa, se ótimo. ver neste lugar para poder sair dele, né? Então, acho que sim, eu vejo como uma escolha, muitas vezes até não consciente, mas se de preferência consciente for, né? Mais musculatura eu crio para das próximas situações de noia que eu me ver, eu conseguir me tirar dessa, né? Me colocar em outro lugar. E é que a gente viu como o pessoal já trouxe vários caminhos que ajudam nisso, né? Desde um choro até um abraço, nesses tempos em alguém seguro, claro, e todas as outras práticas que a gente viu aqui que podem te levar para esse lugar. E a gente vai convidar a exercitar uma agora, né, Marcelo? A gente tem Sim, eu esse queria que início de um caminho. você, olha só, para a gente não dar spoiler, por favor, como fala? Projeta só a primeira. Isso, só a Vamos primeira. lá. Tá ótimo. Tem gente da Atma aqui que já fez esse exercício, convido a fazer de novo ou só observar dessa vez. A gente vai basicamente entender no profundo, né, internamente, aonde estão as nossas vozes caladas. Quais são essas vozes caladas? Como é que elas estão aqui dentro, habitando? Seja na mente, no coração, no corpo, na alma, em todas as profundidades e intensidades. Então, o que a gente vai fazer é basicamente investigar 4 momentos da vida que a gente vai pensar sozinho, a gente não precisa compartilhar, é um exercício individual, tá bom? A cada momento desse que a gente vai pensar e lembrar, a gente vai investigar que sensações e sentimentos vão chegando em mim ao passar por essas 4 estações, vamos chamar assim, 4 momentos. Topam o desafio? Então, Rocco, vou pedir para você parar de compartilhar para a gente ver as carinhas aqui. Na medida do possível, se vocês puderem abrir as câmeras, eu agradeço, para que a gente possa se acompanhar ao longo dessa jornada de 4 paradas. Tá bom? Simbora. Então, eu vou convidar que quem puder, quiser, feche os olhos para que a gente acesse com muita sensibilidade, com muito cuidado, cada um desses momentos. Então, no primeiro momento, eu peço que vocês se lembrem de uma situação que era muito desconfortável para vocês e vocês julgavam que vocês não podiam falar disso para ninguém. Só o ato de pensar nessa situação já causa de alguma forma um constrangimento interno. Essa situação você vive em segredo. Pensar em compartilhar isso com alguém é assustador. À medida que vocês vão deixando essa situação concreta dentro de vocês, quero que vocês deixem a imaginação e o seu inconsciente te levar. Que lugar é esse? É um lugar mais isolado? É um lugar que tem outras pessoas?
Qual é a qualidade desse lugar? É mais árido? É mais aquático? É mais barulhento? É mais silencioso? Observem, por favor. E aí, vocês vão fazer um escaneamento de como vocês sentem o seu corpo, que emoções emergem no momento que vocês se conectam com este espaço. Inspirem, expirem e fiquem aí um pouquinho. Sei que não deve estar confortável, mas eu preciso que vocês se sustentem um pouquinho mais. No tempo de vocês, vagarosamente, voltem a movimentar um pouco o corpo e abrindo os olhos gentilmente, suavemente. O nosso pedido é para que vocês coloquem aqui no chat sensações e sentimentos que vocês tiveram nessa primeira experiência, por favor. Frio e isolamento, pesada, vontade de chorar. Mais um minutinho. Tensão, corpo comprimido, total desconforto, arrepio, angústia, constrangimento e tristeza. Tá certo. A gente vai caminhar nessa breve jornada, tá bom? Tatiana trouxe tristeza também. De volta agora pro movimento individual. Encontrem aí uma posição no corpo para que possa emergir o que for preciso. Fechem os olhos. Cuidem de respirar. A gente vai para uma segunda situação. Nessa situação, vocês vão acessar uma memória igualmente de desconforto. Vocês vão acessar uma memória de uma coisa que também vocês tinham constrangimento, mas diferente da primeira situação, nessa segunda estação eu tinha ainda um pouco de coragem para compartilhar com algumas pouquíssimas pessoas em quem eu confiava naquela época. Eu quero que vocês pensem justamente no momento em que vocês se sentiam de alguma forma amparados, amparadas por essas poucas pessoas. Como se vocês estivessem num pequeno espaço. Escolha uma dessas pessoas em quem vocês confiaram algo muito íntimo, que te causava essa sensação de constrangimento, e leva essa pessoa para esse espaço pequenininho, onde você tinha que falar baixinho disso. Porque você tinha um receio que se você falasse alto e alguém descobrisse isso ia te causar danos, exposição, enfim. Isso não podia sair desse pequeno círculo de confiança ou dessa única relação a quem você podia, se dava o direito de confiar. Investiguem novamente o que acontece no seu corpo, que emoções vão chegando nessa segunda situação. Inspirem, expirem e sustentem aí um pouquinho, alguns segundos. Muito bem, vamos mexendo devagar o corpo, abrindo lentamente o olho e peço novamente que reportem aqui sensações e emoções que emergem nessa segunda estação. Acolhimento, conforto, quente, acolhido, cumplicidade positiva, coração acelerado, cumplicidade, acolhimento. Aqui começa a surgir um padrão diferente. Coração disparado também tem esse outro padrão. Por um lado, um acolhimento, por outro, uma sensação de coração disparado, alívio, choro, calafrio, desatar de nós. Muito bem.
Na terceira estação, a gente volta para a mesma posição. A gente vai fazer isso na terceira e na quarta, igual. Mesmo processo. Olhos fechados. A gente vai para uma situação muito diferente agora, que não tem nada a ver com a primeira e a segunda. Nessa situação, você tem um caminho, você já viveu essa situação por algum tempo, e neste momento da sua vida, você julga que aquilo que você tinha constrangimento de falar, conversar com outras pessoas, nesse momento da sua vida, você mudou alguma coisa tão definitiva dentro de você que essa característica, essa situação, você julga que você precisa contar para o mundo. É o momento da decisão, é o momento da superexposição dessa característica ou situação que você guardava às 7 chaves ou para poucas pessoas. Se conecta com o momento da virada, com o momento em que você realmente não dá mais conta e não quer mais guardar esta questão às 7 chaves ou apenas preservar para poucas pessoas. Repare como fica o seu corpo e que emoções chegam nesse lugar. Sustente, inspirando e expirando por alguns segundos. Muito bem, vamos mexendo o corpo, voltando para esse espaço, abrindo os olhos lentamente. O Edu deu uma super alongada, pode ser bom também, a gente passou por momentos mais densos. E não se esqueçam de compartilhar novamente aqui sentimentos e sensações que chegam nessa terceira estação. Olha só, vontade de gritar, a Marisa, liberdade, alegria, paz, estação, poder no corpo, potência, alívio, o alívio aparecendo também aqui. Muito bem, leveza, assumir a força, mas com leveza, a força com leveza, a Pri traz também. Muito bem, potência. Por fim, olha... Mas você está mudo. Estou aqui bombando de falar no... olhos fechados, quarta estação, quero que vocês encontrem uma posição muito, muito relaxada, que vocês coloquem os pés no chão, e agora vocês vão pensar numa situação ou numa característica de vocês absolutamente confortável. Que vocês possam pensar numa característica de vocês que vocês não só têm, já percebem há muito tempo, mas que vocês possam simplesmente viver em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Vou dar um exemplo meu só para ilustrar. Espontaneidade, por exemplo. Falar o que pensa. Pode ser qualquer coisa. Eu quero que vocês vão deixando mesmo a imaginação fluir nesse lugar, com essas pessoas, que você pode simplesmente ser isso que você acessou na sua memória, no teu repertório. Aproveite para investigar com também igual detalhe, com igual capricho, o que vocês sentem no corpo, que emoções chegam. Eu estou vendo muito bocejo. Por que será que a gente está bocejando? Se quiserem experimentar, seguir com isso na mente, mas abrir os olhos, e ainda com os microfones fechados, eu quero que vocês expressem no corpo o que vocês estão sentindo. O que vocês podem mostrar. E aí, de uma maneira bem livre mesmo, desorganizada, que a gente possa abrir o microfone e dizer, em poucas palavras,
o que foram as sensações e emoções que surgiram aí? Felicidade. Vontade de brincar. O que mais? Pega outro no começo. Vontade, Plenitude. Plenitude. vontade de dançar. Vontade de dançar. Eu tô relaxada. Relaxada. Diversão. Diversão. Valeu, Ju. Conforto. Conforto. Uhum. Felicidade também. Fernando? Ser criança. Ser criança. Amor. Amor. Uhum. Muito bem. Acho que está na hora da gente abrir o outro slide. Mais alguém quer falar? Não? Tá bem. Valeu, pessoal, por toparem passar pelas 4 estações. A gente vai dar um pouquinho mais de profundidade. O que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Então, nas 2 primeiras, a primeira situação eu chamo de armário e a segunda, casa. Nesse contexto, onde eu estou vivendo alguma coisa com culpa, vergonha, constrangimento, algumas são as declarações que eu estou dizendo consciente ou inconscientemente para mim. Sou insuficiente, serei punido, punida, não mereço, não posso, não quero ser visto, vista. Desconfio e controlo. As palavras que chegam, geralmente elas têm muito a ver com tensão, com medo, com a culpa, com a vergonha, com esconder-se. Então, o armário, no sentido de eu estar só eu ali dentro, não cabe mais ninguém. E a casa, porque eu saio do armário, mas eu ainda não tenho muita projeção e expansão no mundo. Então, eu ainda estou cuidando, me dá uma sensação mais confortável, mas as possibilidades são muito restritas e limitadas. Depois, a terceira situação, eu me dou conta de algo e eu quero expandir isso, né? Então, acho que eu dou conta de fazer essa mudança, de fazer essa grande virada. Decido sem garantia do resultado final. Então, me dá uma excitação, mas muitas vezes eu também experimento ansiedade e insegurança com esse movimento. Aqueles momentos que eu pergunto, será que eu fiz a coisa certa? E quando a gente vive algo com total espontaneidade enfim, né? São essas as declarações. Eu me vejo, eu posso, eu me sinto livre para expressar como eu sou. Gosto e quero estar aqui, me conecto com as pessoas. Então, a primeira reflexão que me surge, a gente não vai ter tempo de responder, mas a gente quer mais trazer a reflexão, como é que eu cuido de estar consciente das coisas que eu vivo aqui, e como que eu posso ir me cuidando e abrindo espaço para ganhando mais território no mundo. E eu queria convidar o Mauro e o Rocco também de trazerem suas reflexões. Obrigado. Obrigado você, Marcelo, por me levar para esse lugar. E acho que enquanto você fazia isso, de fato agora, a leveza de fato apareceu no meu corpo e isso me ajuda muito. Me veio agora também um verso que eu queria compartilhar, que acho que tem muito a ver com toda essa relação que você trouxe, que a gente viajou agora, e toda essa relação que a gente está trazendo, principalmente de metanoia. Esse é um verso que já me acompanha há alguns anos, eu uso muito ele nas minhas reflexões e meditações. Ele está no nosso chat também, depois pode ir na nossa apresentação, que ele fala mais ou menos assim: no pensar, lucidez, no sentir, afeição, e no querer, ponderação. Se eu aspiro a estas, então eu posso esperar que eu saberei orientar-me nas trilhas da vida diante de corações humanos no âmbito do dever. Pois lucidez provém da luz da alma. Afeição mantém o calor do espírito. E ponderação revigora a força vital. E tudo isso que almejamos na confiança em Deus,
conduz nos caminhos do homem a bons e seguros passos de vida. Isso é do Rudolf Steiner. É assim, o meu desejo e minha intenção que todos aqui estejam nesses seguros passos de vida. Para mim, trazendo uma outra paixão, grandes vitórias da história do xadrez mundial aconteceram por conta dos peões, porque ele é a única peça no tabuleiro que pode se transformar. É a única peça que pode virar qualquer outra peça. E acho que o que fica aqui, a gente já falou tudo que, né, o que cabia neste tempo sobre metanoia, então eu só queria deixar a possibilidade de sermos agentes de metanoias coletivas. Assim como na religião, na organização, a metanoia de verdade, a aprendizagem profunda, só acontece quando todos individualmente sofrem essa metanoia, passam pela metanoia, senão uma organização, a sociedade, o sistema não muda. Então, qual é o nosso local neste momento de sermos agentes e criadores desse espaço onde as metanoias individuais aconteçam para que a gente tenha uma mudança coletiva? Esse é um convite. Um agradecimento. Um pouquinho estourado, mas Fechamos. queria deixar um pouquinho para perguntas e respostas. Quem tiver, a gente fica super disponível aqui. Não, a gente não está nada atrasado, gente. Tem muito tempo, pode perguntar. Tá bom? Acho que ficou meio... Ficou meio assustador, né? O pessoal ficou meio paranoico. Ou nem perguntar, né? Porque... Estamos em casa. Até para que saibam, né? A gente dá como sugestão 15:15 como encerramento, mas é a sugestão mesmo. Então, a Gil está falando que adorou a citação do poema. Não, da Pema Chodron, Lugares que nos assustam. O nome do livro é Quando Tudo se Desfaz. A gente só encontra ele em Estante Virtual da Vida. Talvez, então, pessoal, se cada um puder falar em uma palavra, frase, no máximo, como está saindo daqui, seria super bonito a gente poder escutar também. Faz sentido, Rocco, Mauro? Sim, total. Valéria fez uma pergunta. Cadê? As pessoas podem ficar presas num estado paranoico por resistência à mudança? Eu vou dar a minha resposta. Sim. Eu acho que o que vai dissolvendo isso e criando deslocamento é a consciência, antes de mais nada, né? Então, geralmente, quando eu, como ser humano, resisto a uma mudança, tem a ver com um estado de resignação, né? Então, assim, eu não vejo outras possibilidades de como lido com isso. Então, eu resisto e talvez me vitimizo e vá para esse lugar da resistência. Então, sim, e para mim o caminho inicial é a consciência e o acolhimento, né? Porque eu também acho perigosa essa coisa de vamos todos temos que ser protagonistas, tal. Desculpa, tem dia que eu acordo triste, não quero falar com ninguém, e aí de repente eu entendo o que está acontecendo comigo e acolho, né? Então, para mim é por aí. Para mim também respondo sim, e complementar o que o Marcelo trouxe, eu preciso ter espaços até para eu perceber, às vezes, se eu estou paranoico, né? Algo precisa acontecer para eu dar conta, né? Que a gente chama da quebra. Precisa acontecer algo para eu perceber que eu estou nesse estado, que às vezes eu nem sei, então não percebo. E às vezes isso é na conversa, nesses espaços que a gente cria, ou às vezes é na nossa oferta para o outro, que eventualmente a gente possa ajudá-lo. Tem a ver com a consciência. Concordo, Rocco, e o cuidado, né? Principalmente num contexto social que a gente está vivendo, como às vezes é justificável estar nesse lugar, né? Como
o Marcelo trouxe até às vezes num extremo de vitimização, mas como o contexto social nos leva a isso, né? Porque dificilmente a gente muda o contexto que está rodando agora, mas a gente muda o nosso estado perante ele. Então, esse contexto, a pressão social, o entorno não pode ser uma justificativa para não mudar, né? Ou para estar preso a ele, né? Na conversão. Queria só trazer uma coisinha bem rápida complementar, que o excesso de mudança aí, né, também é um problema. Uhum. Sim. Então, qualquer coisa, né? Então, a escassez ou o excesso disso também está me desviando de alguma coisa. É uma distração. Pode ser uma distração também. Até um estado paranoico, né, Marcelo? A gente estava falando sobre isso. É até esse momento de você se aproveitar, de se reinventar, de criar. A gente escuta tanto isso, né, do aproveitar o tempo da pandemia, que não deixa de ser um outro estado de paranoia. É isso. Mas Eu adorei o metanoica aqui que a Ju colocou. É verdade. Podemos, então, fazer o nosso rápido check-out? Claro. Em uma palavra, como sai, famoso. Convertido. O meu é metanoica mesmo, gente. O que mais? Reflexiva. Eu tenho mais uma, é desapegada. O Mauro convertido e divertido. Transformado por todo o nosso caminho juntos e por este momento agora. Desconstruída. Eu estou empolgada. Valéria, abre o microfone, por favor. Daí. Vai agora. Desapegada. Legal. Saiu tranquilo. Saiu bem tranquilo dessa conversa. E adorei aprender com vocês. Assim, a gente foi bailando essa coisa da live, das coisas virtuais, né? E aí entra umas coisas por aqui, você vai aprendendo, vai pensando. Eu acho sensacional. Obrigado, gente. Adorei. Adorei estar aqui com os meus amigos da Atma, com os meus amigos painelistas. Uma alegria. Nossa própria apresentação em desenho sofreu uma metanoia do início ao fim agora, né, Marcelo? Toda a troca, toda a gente Faz parte. criou junto e faz parte disso que é muito bacana da metanoia acontecer no coletivo. Obrigado. Que bom. Então, agradecimento a vocês três, a todos os participantes. Para quem quiser oferecer para quem não pôde estar aqui a chance de escutar essa conversa, a partir de amanhã ela está no canal do YouTube. E eu vou parar a gravação aqui, ainda que antes de parar a gravação, uma coisa que a gente tem feito que é interessante é, quem quiser, abre seus microfones e falemos os nossos agradecimentos finais ou palavras finais, mesmo que uns sobre os outros. Acho que é um pouco de paranoia permitida nesse final, se quiserem. Eu vou tirar uma foto, tá, gente? Então, sorriam. Tá muito bonito isso. Show. Tá bem que você avisou que ia tirar foto. A Guina passou perfume. Tal. Eu tirei umas e ficou bem engraçado, assim, sabe? Aquela pose. Tchau, Podemos gente. falar já? Obrigada, queridos. Já, vamos falando junto. Valeu, Gente, Ju. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito Obrigado, bom. pessoal. Isso aí foi ótimo. Prazer, Foi gente. Parabéns, Muito bom. meninos. Obrigado, Muito bom. gente. Pelo Obrigada. trabalho, Valeu, pela gente. condução e por tudo. Valeu, obrigado a Obrigada, vocês. gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Beijos Tchau. virtuais. Beijo.